Exatamente hoje, dia 15 de maio, quando esse vídeo está sendo gravado, fazem 60 dias de quando nós iniciamos o nosso isolamento horizontal. O que eu quero trazer aqui para vocês hoje são dados oficiais de quando outros países da Europa e até os Estados Unidos oficialmente entraram em quarentena e quando eles oficialmente começaram a flexibilizar. Essa é uma discussão constante que a gente está vendo briga entre o governo federal e o estadual. Você vê que houveram decretos para aumentar o número de serviços essenciais. Basicamente, os governadores negaram o decreto, já que eles têm um poder maior definido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas o ponto aqui que eu quero mostrar para vocês são dados oficiais para vocês mesmos concluírem como o Brasil está, em relação aos outros países quando comparados a tempo. Vamos lá, vamos começar então pela Espanha. A Espanha oficialmente iniciou as suas restrições em 10 de março. Eu só considerei aqui o dia 16 de março, que foi o início oficial do lockdown. E a partir do dia 13 de abril, já no mês passado, eles começaram a flexibilizar a quarentena, começando por cafés, restaurantes, bares, entre outros negócios que foram incluídos em quais eram os serviços essenciais. Vale também lembrar que a Espanha basicamente é o país com o maior número de mortes por milhão de habitantes, na frente da Itália, dos Estados Unidos, da França, e ontem mesmo, em maio, morreram mais de 215 pessoas. Então, mesmo com isso, eles flexibilizaram já desde o mês passado. Vamos para a Dinamarca, então. Foi um país que não tiveram tantos óbitos assim, e eles começaram a quarentena cedo no dia 13 de março, e o lockdown oficial foi 18 de março, só que o início do relaxamento começou já em 15 de abril. Eles basicamente já abriram creches, escolas elementares, mas se você vê os dias que a Dinamarca ficou, foram 28 dias em quarentena. O próximo país que eu quero mencionar para vocês é a Áustria, e eles começaram as medidas de isolamento em 10 de março, sendo o lockdown oficial em 16 de março e já iniciaram o relaxamento em 14 de abril. Então, se você pensar, desde o dia 14 foi a volta gradual dos trabalhadores não essenciais, começando por lojas de varejo, e se você pegar o total de dias, foram 29 dias que a Áustria ficou em quarentena. Um próximo país, que é um país um pouco mais polêmico, que teve um número excessivo de mortes, que demorou para iniciar a quarentena, segundo eles foram resistentes, e quando eles iniciaram a quarentena, apesar da quarentena, o número de mortos não foi reduzido, e a teoria disso, mesmo 3 semanas em quarentena com os números aumentando, foi porque o vírus já havia sido disseminado. A Itália começou as restrições em 5 de março e teve o lockdown oficial em 10 de março. O início do relaxamento foi em 14 de abril, abrindo serviços não essenciais como livrarias, papelarias, lojas de vestuário infantil, e basicamente em 3 de maio todos os estabelecimentos já voltaram a funcionar, totalizando o período de quarentena da Itália em 35 dias. O próximo país que eu quero falar para vocês é os Estados Unidos, que começaram a quarentena em 16 de março, e os fins das restrições e o início do relaxamento foi em 30 de abril. Basicamente, lá eles já criaram um plano dividido por 3 fases, sendo que os estados têm uma grande autonomia para definir o que é essencial, o que não é, e já tem muitos estados funcionando normalmente. Se a gente somar o período todo dos Estados Unidos, eles ficaram 45 dias de quarentena. O próximo país aqui que eu quero trazer para vocês é a Alemanha, que iniciou muito mais cedo do que os outros políticas de isolamento, Então eles começaram em 28 de fevereiro, o início das restrições, e o relaxamento se deu só em 20 de abril. E a partir de 20 de abril, basicamente, lojas maiores poderão funcionar, e 4 de maio já serão reabertos gradativamente as escolas e todos os negócios, vamos falar assim, não essenciais, começando até, coincidentemente, por salão de beleza. Se a gente somar, o total de dias que a Alemanha ficou em quarentena foram 52 dias. O mais curioso ainda da Alemanha é que neste sábado, agora, teoricamente amanhã, a Bundesliga, que é como se fosse o Campeonato Brasileiro de Futebol, já vai ter o seu primeiro de jogo, vai ser reaberta agora em sábado.
Foram sim anunciados diversos procedimentos de segurança, como vocês podem ver, tanto em questão de times, como em questão no vestiário, no banco de reservas, no estádio em si, e até as bolas terão de ser desinfectadas antes e depois do jogo. Então, apesar do pânico sendo divulgado aqui pela mídia, a gente vê que alguns países já estão sim retomando algumas atividades importantes para o país. E antes que você fale que não pode ver o jogo, né? Não, você vai poder ir no estádio assistir o jogo. Existem limites de pessoas, distanciamento social, mas de novo, se todo mundo seguir as mesmas precauções de distanciamento social, é super possível. O último país aqui que eu quero falar para vocês é o país que tomou medidas de quarentena mais longas, né? Na verdade foi o país mais longo até agora desses que eu falei para vocês, é a França. Então a França iniciou as restrições em 29 de fevereiro, também relativamente cedo. E mesmo com as restrições iniciadas cedo, a França é o terceiro país com mais óbitos no mundo e basicamente um dos mais altos também quando usado o número de mortes por milhão de habitantes. Eles iniciaram em 29 de fevereiro e terminaram o início do relaxamento, né? Foi em 11 de maio. Então até teve aquela notícia recente, né? Que a loja da Zara foi aberta e já estava cheia de gente querendo comprar, contrariando muita gente que falou que o consumo no mundo iria ser mudado, né? Agora com vocês eu apresento o país no mundo que teve a quarentena mais longa de todo o planeta. Você consegue adivinhar qual? O Brasil. Então nós, no Brasil, se seguirmos a instrução que foi definida pelo governador João Dória até 30 de maio, então se iniciar 16 de março, foi quando foi decretado o início do controle, né, do isolamento social, até o início da flexibilização, em 30 de maio, que dá 75 dias. Então é muito mais que todos os países do mundo inteiro. Assim, se a gente pegar em questão de porcentagem, dá o dobro de alguns países da União Europeia e até alguns o triplo. Então são muitos dias que a gente está ficando de isolamento social. E, de novo, isso é só uma reflexão para você, por que a gente está tratando a quarentena muito diferente dos países que a gente tem como exemplo de primeiro mundo, né? Será que, de novo, a política aí não está prevalecendo, o nosso governador aqui no estado de São Paulo e outros governadores do Brasil? Ai, Lincoln, mas como você é burro, você é um bolsominion mesmo, hein? Esses países que você citou aí têm uma quantidade de leitos e qualidade de saúde muito superior à do Brasil, seu idiota. Entendi. Então, bom, o seu argumento é válido, realmente a gente tem que ficar em casa para evitar o colapso do sistema de saúde. Mas como está a quantidade de leitos afora aí pelo Brasil por estado? E eu vou deixar um link aqui na descrição, você pode clicar, esse link é atualizado basicamente todos os dias, ou você tem que procurar um link um pouquinho mais, mas no dia 14 de maio, ontem, vamos ver como que tá aí os leitos. E aí, para vocês verem, basicamente, se a gente pegar todos esses estados dessa primeira foto aí, tem estado no Acre que tem 20% e ele está parado lá essas semanas. Alagoas 60%, Bahia 50%, Espírito Santo 60%, Mato Grosso 9%, Mato Grosso do Sul 2%, Minas 60%, Pará e Paraíba. A gente continuar com Paraná tem 33%, Piauí 46%, Pernambuco 52%, Rio de Janeiro 98%, Rio Grande do Norte 33%, Rio Grande do Sul 74%, e aí vai, olha aí, Santa Catarina 19%, e tem alguns estados que não divulgaram isso. Eu acho que tem dois críticos aí que estavam até numa cor diferente, que é Rio de Janeiro e Ceará. Tá vendo, Lincoln? Eu falei que tava cheio, é o colapso, vamos ficar em casa. Pensa só o seguinte, esses números são das unidades de saúde pública. O estado pode alugar as unidades de UTI da iniciativa privada, dos hospitais privados que têm demitido um monte de gente. Um monte. Então, assim, não estamos nem perto do colapso na maioria do Brasil. E nesses estados, vamos falar assim, que estão realmente mais próximos na iniciativa pública, né? Primeiro, eles tiveram muito tempo para se preparar, eu já falei isso, já tiveram aí 60 dias para se preparar e melhorar isso, tiveram dinheiro e tempo,
E mesmo assim, se não melhoraram, a iniciativa privada pode entrar e dar suporte a isso. Então esse excesso, né, do recorde mundial de tempo em quarentena que foi do Brasil, não sei se é exatamente só pelo tempo. Ai, Lincoln, seu fascista, genocida. Esses países aí mencionados, eles respeitaram a quarentena. Eles conseguiram garantir uma taxa muito mais alta. Nós aqui no Brasil temos menos de 50%. Entendi. Então, isso é verdade. A taxa de São Paulo, que o próprio governo mostra em algumas outras cidades e estados, está realmente muito mais baixa. Só que quando a gente fala isso, que se a taxa está baixa, o número de contatos, e começa a entrar na possibilidade do C, eu quero pegar um C muito recente do estudo que o próprio Dória e muita gente usou como base para espalhar o pânico no Brasil. O estudo do Imperial College disse que, se você pegar aí nessa parte que eu estou dando o zoom, se nós mantivéssemos uma taxa de 60% no contato, né, 60% no isolamento social, repare o que o Imperial College, que o Dória, Davi Wip e a maioria das pessoas do Fique em Casa defende, nós teríamos 700 mil pessoas que precisariam de UTI. Então alguém errou. Segundo esse estudo, deixo a referência aqui embaixo, fiquem à vontade para a lei de extensão. A gente tem dois cenários. Se o Brasil só adotar medidas de mitigação, em que a gente restringe a circulação em alguns lugares, fecha algumas coisas, mas não adota um cenário completo, o que a gente vê pela frente aqui é 1 milhão de pessoas mortas, ou mais, até o final de agosto. Se a gente está com 50 e essa galerinha aí os Cavaleiros do Apocalipse revessem os números com 50, eu acho que seria 1 milhão. Então, de 1 milhão de mortos previstos, se a gente tivesse 50%, né, de isolamento, para 15 mil, que é mais ou menos o número que está hoje, eu acho que está muito errado. Então eu repito e reforço para vocês, esses números dos outros países tinha muita gente que não conhecia, então eu gostaria de trazer para vocês. Eu acho que muita gente também não sabia que o Brasil é o país que mais está ficando em quarentena no mundo, se pegar quando começou e quando vai terminar, que é 30 de maio. Então acho que tem alguma coisa errada, porque se o objetivo da quarentena é reduzir o colapso do sistema de saúde, a gente conseguiu esse feito desde o começo. Poucos sistemas estão entrando em colapso e os dos estados que estão, basicamente podem sublocar para a iniciativa privada, né, que seria mais barato até do que investir num mega hospital de campanha e gastar toda essa grana aí sem licitações, que eu acho que pode gerar alguma dúvida se foi ou não bem investido esse dinheiro aí. Mas até o próximo vídeo, fica a reflexão.